A paz do Senhor! Nós estamos aqui novamente para fazer aquele nosso bate-papo entre ministros infantis. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como a criança aprende a partir dos seus estágios de desenvolvimento. E hoje nós vamos começar com um grande estudioso, o psicólogo e biólogo Jean Piaget. Ele foi um estudante, um pensador, um pesquisador dessa fase do desenvolvimento da criança, ou seja, seu estágio de desenvolvimento. Ele contribuiu muito para que nós possamos compreender, entender e facilitar esse aprendizado das nossas crianças. Para melhor organizar e entender, ele dividiu em 4 estágios, sendo eles sensório-motor, do 0 aos 2 anos, pré-operatória, de 2 aos 4 anos, operacional concreto, dos 7 aos 11 anos, operacional formal, a partir dos 11 anos. Mas, para que nós possamos entender, tanto na teoria e quanto na prática, nós vamos dividir os nossos vídeos por estágio de desenvolvimento, já que nós estamos fazendo vídeos curtos para melhor compreensão. Nós estaremos começando hoje com o sensório motor, que vai do 0 aos 2 anos. Então você, ministro, que está com as nossas crianças de 0 a 2 anos, preste muita atenção nas dicas que eu irei dar. E você que ainda não está, preste muito mais atenção, porque em algum momento você estará ministrando para essas crianças. Então vamos lá, sensório motor. O que o nosso amigo Jean Piaget quis falar sobre isso? Sensório motor é a fase do desenvolvimento onde a criança está se desenvolvendo, conhecendo, valorizando, explorando os seus movimentos corporais, conhecendo o seu corpo, se despertando, se interessando por todos esses movimentos, seus limites corporais, por cada fase em que o seu corpo vai se desenvolvendo, vai se ampliando seus conhecimentos e as suas descobertas. E sensório quer dizer sensorial, onde a criança ela quer tocar, ela quer sentir, ela quer ouvir, ela quer sentir o gosto, ela quer também se emocionar. Olha que legal! Então, conhecendo que a criança está nessa fase de desenvolvimento, vai ficar muito fácil de você preparar a sua aula, de você preparar o seu culto, porque você vai usar pedagogicamente essas ferramentas. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas para você. Lembrando-se que as nossas crianças, elas aprendem por repetições. Então eu trouxe aqui para vocês a Arca de Noé. Olha que linda a Arca de Noé. Fiquei apaixonada quando eu ganhei essa arca. Então vamos lá. Esta arca não precisa ser exatamente essa mesma arca, mas nós vamos construir ou que seja um visual grande, porque a criança ela precisa ver. Isso faz parte das suas sensações. Também junto com a arca, vocês poderão construir animais grandes ou com texturas de preferências e com cores vivas. E para iniciar a história, vou dar uma dica. Você pode colocar todos esses animais dentro de uma caixa e pedir para que cada uma delas tirem esses animais de dentro da caixa. E enquanto você vai contando a história, a criança ela vai vivenciando. Lembra que a criança precisa experimentar,
vivenciar, para que o seu cérebro consiga assimilar melhor o contexto a ser trabalhado, a ser ministrado, enquanto você vai construindo o enredo da história. A criança, ela vai participando nos momentos em que você começa a apresentar a família de Noé, e quando alguém pegou a família de Noé, vai trazer para você colocar dentro da arca. Quando você falar dos animais que entraram na arca, você começa a dar nome aos animais, e a partir do momento que você vai dando nome, a criança vai levantando e colocando dentro da arca. Olha que legal! Enquanto você começa a falar da chuva, você pode estar trazendo essa vivência, essa experiência. Lembra que eu falei da textura? Você pode pegar uma vasilhinha, colocar uma água, enquanto você começa a falar que começou a cair os pingos de chuva, você pode, estar jogando sutilmente água, e as crianças vão sentindo esta chuva caindo sobre o seu corpo, e vai sentindo todas essas sensações de textura, e vai se interessando, e vai vivenciando, e vai construindo a sua percepção de raciocínio lógico, imaginando todo o cenário. E você pode também fazer os sons da chuva. Olha que legal, é só uma garrafinha PET com algumas miçangas e algumas grãos de arroz, e a chuva caía. Olha o som da chuva. A chuva caía e todos estavam guardados dentro da arca. Olha que legal, sensório motor. E enquanto elas escutam, sentem, imaginam, constrói o seu conhecimento. E também você pode estar fazendo os movimentos corporais e o som dos animais enquanto os animais vão entrando na arca. Como que o leão faz? E aí nós fazemos o som do leão. O som e os movimentos. Como que o cachorro faz? O cachorro entrou na arca. E aí você pode pedir para que eles possam imitar o cachorro, não só no som, mas no movimento corporal, aonde eles estão sentadinhos, e todos esses movimentos corporais, toda essa vivência, experiência com textura, vai levar a criança a sentir prazer. E quando ela sente prazer, o seu cérebro se abre para aprender. Os seus neurotransmissores vão passando com mais facilidade as informações. Da mesma forma, vocês farão com as músicas. Escolham músicas para que vocês possam ministrar com movimentos corporais. Enquanto vocês cantam, vocês podem movimentar as mãos, movimentar os braços, movimentar o tronco, movimentar os braços e formar sons altos e sons baixos. E assim eles vão vivenciando, experimentando de uma forma participativa, e o cérebro vai contextualizando o contexto da história, o contexto da música, e vai construindo esse aprendizado. Olha que legal! E o versículo, Patrícia? Muito bem lembrado. O versículo, você escolhe um versículo muito pequeno, e enquanto você cita o versículo com as crianças, você vai fazendo movimento corporal, e você vai fazendo os sons de vários tons, e alto e baixo, como por exemplo, e Deus
viu que a família de Noé era justa e salvou dentro da arca. E Deus viu que a família de Noé era justa e salvou-os dentro da arca. E viu Deus que a família de Noé era justa e os salvou dentro da arca. E viu Deus que a família de Noé era justa e os salvou dentro da arca. E viu Deus que a família de Noé era justa e os salvou dentro da arca. Olha que legal! E a criança, ela vai a cada dia mais, cada momento mais, participando, vivenciando, experimentando, contextualizando junto com seu estágio de desenvolvimento. E acredite, esta criança vai guardar, porque ela aprendeu toda a história, todo o contexto da história, toda a lição de reflexão dessa história e toda a prática que ela deverá fazer a partir do que ela aprendeu nessa história. E nunca mais essa criança esquecerá. E ela será capaz de recontar essa história. Olha que legal! Não se esqueçam dessas dicas. E para finalizar, lembre-se, a criança aprende por repetição, então você pode contar essa história da Arca de Noé no máximo ou no mínimo de 5 até 10 vezes, tirando lições de cada contexto dessa história. E nós queremos que você, que foi abençoado, que aprendeu hoje, não guarde só para você, compartilhe com todos os seus amigos ministeriais. Dê um joinha aí pra gente, se inscreva no canal para que o YouTube entenda que esse é um documento onde vai alcançar pessoas e que essas pessoas serão abençoadas com novos conhecimentos e comece a oferecer para que elas possam experimentar e também ter o privilégio de aprender, assim como eu e como você. Então não saia sem compartilhar, dar o seu joinha e se inscrever. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.